Olá, me chamo Priscila e te trago um breve resumo do estudo do Vem e Segue-me, referente à semana de 27 de junho a 3 de julho. E o título da lição é Se o Senhor é Deus, segui-o. A casa de Israel foi dispersa. A unidade e a prosperidade alcançadas sob o reino de Davi e de Salomão já tinham acabado há muito tempo, e o relacionamento de convênio da nação com o Senhor era, para muitas pessoas, uma lembrança distante. O reino de Israel havia se dividido, com 10 tribos formando o reino de Israel ao norte e 2 tribos formando o reino de Judá ao sul. Ambos os reinos eram espiritualmente instáveis, liderados por reis que violaram seus convênios com o Senhor e influenciaram o mesmo. Mas a apostasia era especialmente severa no reino do norte, onde o rei Acabe encorajava Israel a adorar o falso deus Baal. Pode ser que os israelitas sentissem que tinham bons motivos para adorar Baal, apesar da ordem do Senhor: não terás outros deuses diante de mim. Baal era conhecido como o deus das tempestades e da chuva, e após 3 anos de seca, eles precisavam desesperadamente de uma tempestade, e a adoração a Baal era socialmente aceita e endossada pelo rei e pela rainha. Era esse o cenário quando o profeta Elias foi chamado para pregar. O relato de seu ministério deixa claro que a fé pessoal no Senhor pode prosperar entre os justos, mesmo em um ambiente iníquo. Elias desafia os sacerdotes de Baal e descerra os céus para que chova. Quando a rainha Jezabel soube do que acontecera com seus sacerdotes no Monte Carmelo, ela não se convenceu, mas ficou furiosa. Irada com a vitória de Elias sobre os sacerdotes de Baal, Jezabel tentou matá-lo. Temendo por sua vida, Elias fugiu para o deserto e buscou refúgio em uma caverna. Naquele lugar, e enquanto lutava contra a solidão e o desânimo, clamou ao Senhor dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. O Senhor abençoou Elias, enviando um anjo com comida e água. Às vezes, o Senhor responde à fé com milagres públicos e impressionantes como o fogo caindo do céu, mas Ele também opera milagres discretos e particulares, como atender às necessidades pessoais de uma viúva fiel e de seu filho. A princípio, pode parecer difícil entender por que o profeta Elias pediu à viúva de Sarepta que lhe desse comida e água antes de alimentar a si mesma e ao filho faminto. Mas o pedido de Elias também pode ser visto como uma bênção para essa pequena família. Eles precisavam das bênçãos do Senhor, e o sacrifício geralmente traz bênçãos, e inclusive a bênção de uma fé mais vigorosa. Ao ler essa história, podemos fazer o exercício de nos colocarmos no lugar desta notável viúva e considerarmos as oportunidades que temos de exercer nossa fé, e inclusive as oportunidades de sacrifício, e refletirmos de que forma podemos ser mais semelhantes a essa viúva. Com muita frequência, os milagres de Deus são tão pessoais que só nós conhecemos. Você já se questionou por que é mais comum Deus comunicar-se por meio da voz mansa e delicada do Espírito Santo do que através de demonstrações de poder barulhentas e espetaculares? Quando um repórter perguntou ao presidente Hinckley como ele se comunicava com Deus, o profeta respondeu: acho que a melhor maneira que conheço para descrever o processo é compará-lo à experiência do profeta Elias, descrita em 1 Reis. Elias falou com o Senhor e houve um vento, um grande vento, mas o Senhor não estava no vento. Houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, que descrevo como sussurros do Espírito Santo.
Como podemos discernir os sussurros do Espírito Santo? O presidente Ezra Taft Benson ensinou: vocês dedicam tempo para escutar os sussurros do Espírito? As respostas às orações, na maioria das vezes, vêm por meio de uma voz mansa e delicada e são discernidas por intermédio de nossos sentimentos mais profundos, mais íntimos. Digo-lhes que vocês podem saber o desejo de Deus a seu respeito se dedicarem tempo a orar e escutar. Em 2006, o presidente James A. Faust sugeriu uma solução simples para escolhermos o canal que sintonizaremos: ouvir e seguir a voz do Espírito. É uma solução antiga, eterna e talvez não seja valorizada numa sociedade sempre em busca de algo novo. Exige paciência no mundo que procura a satisfação instantânea dos prazeres. A solução é discreta, serena e sutil no mundo encantado pelo que é ruidoso, apressado, trepidante, espalhafatoso e brutal. Exige que sejamos contemplativos enquanto as pessoas à nossa volta procuram estímulos físicos sem cessar. Precisamos aprender a refletir sobre as coisas do Espírito e a dar ouvido aos seus sussurros. Ao entrarmos em sintonia com o Espírito, ouviremos a palavra do que está por detrás de nós dizendo: este é o caminho, andai nele. Ouvir a voz do Deus vivo nos dará paz nesse mundo e vida eterna no mundo vindouro. Esses são os mais preciosos de todos os dons de Deus. Explore a lição, compartilhe, aprenda e se surpreenda. Deixo na descrição deste vídeo alguns dos sites e vídeos pesquisados. Uma excelente e abençoada semana. Espero que esse vídeo de algum modo tenha te ajudado. Até mais!